Olá! Uma das formas de nós refletirmos sobre as emoções é classificá-las dentro do tempo. Existem emoções que são ligadas ao passado, emoções que são ligadas ao presente e emoções que são ligadas ao futuro. Qual é a diferença entre elas? Vamos começar pelas emoções ligadas ao passado. Olha elas aí. Percebeu? Tristeza, mágoa, melancolia, depressão, tudo isso são emoções ligadas a fatos que aconteceram no passado da pessoa. Ninguém fica triste por uma coisa que não aconteceu. Você fica triste, magoada ou magoado por uma coisa que já aconteceu. Portanto, se nós observarmos bem e pensarmos, se temos uma emoção baseada em algo que já aconteceu, por que ela se mantém na nossa cabeça ainda, às vezes até hoje, e por muitas vezes a vida inteira? Por que será, hein? Isso acontece porque nós temos uma tendência a manter dentro do nosso inconsciente respostas emocionais vividas anteriormente. Sobretudo quando essas respostas geralmente trazem algum mal para a gente, ou trazem alguma dor. Isso acontece porque nós somos condicionados, de alguma forma, desde pequeno, a sermos assim. No entanto, se você prestar atenção, onde que estão os seus medos? Aliás, onde que está a sua tristeza? Não está no passado? Se ela está no passado, ela está onde? Dentro da sua cabeça. É isso aí. Ela está dentro da sua cabeça e nada mais. Ou seja, é uma criação da nossa mente. E isso é que nós precisamos observar agora. Mesmo que o seu trauma ou a sua experiência passada tenha sido muito difícil, muito dolorosa, ainda assim a gente tem muita dificuldade em esquecer, em se livrar dessas emoções que ficam atormentando a nossa mente por dias, por meses, por anos a fio. Só que quando nós mantemos essas emoções ainda dentro da nossa mente, elas vão condicionando o nosso eixo psicobiológico, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele começa a produzir substâncias químicas, hormônios, enfim, uma série de substâncias que vão começando a permear as células do nosso corpo e definir o metabolismo delas. E na medida que o tempo vai passando, nós vamos nos condicionando, não só psiquicamente, mas emocionalmente. É como se o corpo se adaptasse, ele se acostumasse a viver daquela experiência do passado. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, assiste esse vídeo aqui que a gente explica direitinho como isso acontece bioquimicamente no corpo. Porém, na medida em que nós vamos mantendo essas experiências ruins dentro do nosso inconsciente, elas vão passando a se tornar a nossa realidade. E a partir do momento que elas se tornam a nossa realidade, que a gente se acostuma, que a gente não presta mais atenção nelas, é a hora que nós começamos a perpetuar através das nossas atitudes para que essas emoções permaneçam. E aí é a hora que começa a aprofundar. Uma tristeza vira uma melancolia, que vira uma mágoa, que vira uma depressão e por aí vai. Por isso, o quanto antes a gente conseguir ressignificar, é melhor. Observe que eu usei a palavra ressignificar e não esquecer. É muito difícil, eu diria que não dá para você esquecer as experiências que você já teve. Elas estão gravadas na nossa memória. Principalmente as experiências dolorosas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um significado novo para aquilo. E como é que faz isso? Isso pode ser feito através de ajuda profissional, você pode procurar uma ajuda terapêutica, às vezes um bom livro que você lê, ou um despertar que pode surgir a qualquer momento. Mas o mais importante é que há um momento em que você tem que dar um basta e parar de sofrer vivenciando aquela experiência, ainda que ela tenha sido difícil. E dando um significado novo, você faz do limão uma limonada, ou seja, você retira daquela experiência algo de bom para que você possa continuar vivendo, nem que isso represente um aumento de espiritualidade, um aumento de fraternidade que acaba normalmente acontecendo com as pessoas que ressignificam. Essa é a dica. E os sentimentos ligados ao futuro? Sentimentos ligados ao futuro.
Sabe quais são? São esses daí, ó. Então, o pai dos sentimentos ligados ao futuro é o medo, né? E a gente só tem medo daquilo que ainda não aconteceu. Você nunca vai ter medo de alguma coisa que já aconteceu. Você pode até ter medo de que ela aconteça de novo, mas ela ainda está assim, projetada para o futuro. Então, o medo só existe quando nós desconhecemos aquilo que pode acontecer. Na medida em que a gente vai conhecendo, o medo vai indo embora. É assim que funciona. Porém, o que acontece com o medo? Afinal de contas, a gente não vai saber de tudo na vida. Sempre haverão situações na nossa vida que fazem parte do imprevisível, fazem parte das incertezas que a vida nos dá. E quando a gente aprende a conviver com as incertezas e entender que elas fazem parte da nossa evolução, tudo fica diferente. Se você não consegue ressignificar o medo também, ele vai ficando na sua memória inconsciente, isso fica, e isso vai aumentando com o tempo também. O medo vai virando ansiedade, depois transtorno de ansiedade, depois pode virar até uma síndrome de pânico, enfim, pode virar uma coisa muito mais complicada. E é este o problema. Se você, a exemplo dos sentimentos ligados ao passado, não ressignifica os seus medos, o que acontece? Começa a surgir várias substâncias químicas, do tipo adrenalina, noradrenalina, começa a ocorrer um aumento dos batimentos cardíacos, você começa a ter um aumento da pressão arterial, e com essa perpetuação do medo, à medida que a gente não vai conseguindo se livrar dele, ele vai somatizando e vai começando a estressar o nosso organismo e produzir doenças no futuro. A mais comum delas são os transtornos cardiovasculares, que ocorrem por causa disso. E ainda tem mais uma coisa, a gente não pode se esquecer que os hábitos de vida, ou seja, atividade física, alimentação, tudo aquilo que a gente escolhe como meio de vida, as nossas escolhas estão diretamente ligadas à questão emocional. Normalmente, uma pessoa com depressão, ela nunca vai comer um pé de alface, né? Ela vai comer o quê? Ela vai comer um balde de sorvete de chocolate. Por quê? Porque faz parte do processo de busca de dopamina. Sempre quando nós estamos com medo ou tristes, nós estamos transitando entre passado e futuro. A tristeza nada mais é do que um sentimento de que as coisas não aconteceram do jeito que a gente gostaria, né? Grande quantidade de vezes na nossa vida, às vezes por pequenas coisas a gente fica triste. Ou seja, a gente acha que tudo tem que acontecer do jeito que a gente quer. E nem sempre isso acontece. Sabe por quê? Presta atenção nessa frase. Pois é, achar que você controla alguma coisa na sua vida é uma ingenuidade. Por quê? A gente não sabe nem se vai estar vivo daqui a um minuto, não é verdade? A vida nos coloca, às vezes, em situações inesperadas. Quem já não passou por isso e quem não passa por isso o tempo todo? No entanto, os especialistas dizem que quando a gente aprende a conviver com a incerteza e observa a beleza que a incerteza nos traz, é aí que começa a sabedoria e o início da nossa prosperidade. Na hora que você põe na cabeça que a vida não está, as coisas não estão sob seu controle, a gente não consegue controlar nada na vida, né? Nem muito menos pessoas, né? Tem gente que passa a vida inteira tentando controlar os outros. Isso é uma ingenuidade também, no mínimo, para dizer o mínimo. Então o que acontece? Você começa a viver uma vida que não é sua. Percebe? Porque você fica sempre dependendo que os outros te aprovem, que os outros façam aquilo que você quer. E os outros não têm obrigação nenhuma de fazer o que você quer. Já parou para pensar nisso? Pois é, você é obrigado a fazer o que os outros querem? Também não. Então, vamos refletir. O que a gente quer realmente do meio? O que nós estamos mandando para o meio para poder receber algo em troca? É essa a reflexão que a gente precisa fazer. Em vez de exigir muito do outro, que tal a gente agora começar a prestar atenção naquilo que a gente está oferecendo para as pessoas? Né? Será que nós estamos sendo uma boa companhia? Será que não? O que nós estamos deixando para o mundo? Será que a gente não está exigindo demais das coisas e oferecendo de menos? Fica a reflexão.
Isso também não significa que a gente não deva aprender com o passado e não deva se preocupar com o futuro. Ninguém está dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que as experiências vividas no passado, ruins, precisam ganhar um significado novo para trazer algo de bom para nós. E as experiências que nós tivemos no passado, que são boas, essas sim, vale a pena trazer sempre para o presente. Assim como as experiências futuras. Os nossos medos e ansiedades, existem alguns que são pertinentes, que têm a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Mas existem medos, se você observar, que são inúteis. A gente cria uma boa parte desses medos na nossa cabeça e são medos inúteis. Você sabia que as suas preocupações, a grande maioria das suas preocupações não vão acontecer nunca? Você reparou para pensar nisso? E quando a gente vive com tristeza ou medo no passado ou no futuro, a gente vive num mundo de imaginação, porque afinal de contas, isso só está na sua cabeça, não está em mais nenhum outro lugar. Só aí, dentro da sua cabeça. E aí você vai ficar vivendo num mundo de imaginação? Se você fica assim, transitando entre passado e futuro, deprimido e ansioso o tempo todo, o que você está fazendo? Você está morto e não percebeu, porque a vida está passando e você está lá no passado ou no futuro e não está percebendo o presente que está acontecendo com você. Eu não esqueci de falar das emoções do presente, deixei para o final. Quais são as emoções que trazem você para o presente? São essas daí. Isso mesmo, é o prazer. O prazer é a única emoção que te traz para o presente. É a única emoção, a emoção que produz dopamina. Aliás, mais do que dopamina. Quando você vive uma vida com prazer, você vive com uma série de substâncias químicas de uma família chamada de endorfinas. Pois é, as endorfinas na verdade são várias substâncias químicas produzidas no cérebro que fazem uma série de coisas boas no organismo, como por exemplo, elas são antioxidantes, regulam a pressão arterial, são analgésicas, são antidepressivas naturais, ou seja, toda a pleiade de substâncias químicas que fazem parte dessa família trazem saúde, longevidade, paz, enfim, traz tudo de bom. Então, a decisão é sua, o que você quer sentir? Você quer viver no passado, no futuro ou no presente? Pois é, só que viver no presente, para você fazer isso, você tem que romper com várias crenças que existem na vida. Claro que a decisão é sua. Porém, viver o presente significa prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. Não é? O prazer ele pode ser obtido lendo um livro. Você pode sentir prazer estando com o seu filho, estando com a sua mulher, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe. Estando em casa você pode sentir prazer. Você pode sentir prazer olhando para a natureza. Enfim, existem várias formas de nós sentirmos prazer. E esse prazer precisa ser expressado o tempo todo. O problema é que a maioria das pessoas não dá bola para isso e acha que isso é bobeira. Você já reparou que as pessoas que normalmente são assim, a gente chama de bobinha? A gente costuma dizer, a pessoa vive assim, está sempre no mundo da lua, ela está olhando sempre fica olhando para a florzinha, fica olhando para cá, fica cultuando aquilo ali. E a gente normalmente julga as pessoas assim como pessoas que são ingênuas, que são bobas, que são felizes demais. Eu já ouvi até isso, por incrível que pareça. Mas para viver assim é preciso ter coragem. Coragem de romper com os preconceitos que você tem e que não te levam a lugar nenhum. Como, por exemplo, achar que os outros são responsáveis pela sua felicidade. Esse é um preconceito que você tem que tirar. Ninguém é obrigado a fazer você feliz. Ninguém. Pois é. E ninguém tem o direito de deixar você triste, magoado ou com raiva. Por quê? Porque as pessoas podem chegar até os órgãos dos sentidos. Dali para dentro, que é onde entra para a sua cabeça, quem manda nisso é você. É você, só você. Se de repente você teve um trauma no passado, muito difícil de conviver, então, às vezes, é preciso de uma opinião profissional. Por isso, se você tem algum trauma que você viveu, ou alguma coisa que você não consegue se livrar, uma memória difícil, procure sempre um profissional que pode te ajudar
a dar um caminho ressignificado diferente. Porque senão, carregar uma emoção, carregar uma mágoa, carregar uma tristeza a vida inteira é como se estivesse vivendo aquele momento a vida inteira. Ou seja, você parou no tempo, a vida continua e você está parado. E isso não pode acontecer. Para fazer isso, para romper com o passado e tirar a responsabilidade do outro e começar a olhar para frente enxergando o que existe de bom na vida, é preciso isso aqui, de novo, coragem, muita coragem. Coragem de romper e olhar para dentro de si e não para fora. Se liga. Para a gente finalizar, de uma maneira resumida, pensa naquilo que você queria ser quando você era criança. Um dado momento da sua vida, quando você estava, sei lá, feliz ou vivendo um momento bom. O que você queria ser? Você conseguiu ser aquilo que quando você era criança queria ser? Ou você já... Qual foi a última vez que você brincou? Qual foi a última vez que você cantou? Qual foi a última vez que você sorriu? Qual foi a última vez que você elogiou alguém? Qual foi a última vez que você olhou para o universo? Seja lá qual for sua crença, conversou com Deus, ou se você não acredita em Deus, se você de alguma maneira agradeceu a existência. Quando foi a última vez que você fez isso? Principalmente agradecer. Quando foi? Lembra? Ah, que bacana. Não lembra? Então vai aqui uma dica rápida para você. Você vai pegar um caderno e todos os dias você vai escrever motivos para gratidão. E você vai escrever nesse caderninho todos os dias todos os motivos que você teve durante o dia para agradecer. E quando você chegar no final do dia, você vai ver, eu agradeço, isso foi bom, isso foi legal. Você tem que procurar diariamente motivos para celebrar, para comemorar o dia que você viveu. E como é que você comemora? Você pode comemorar desde que você bebendo um copo d'água, tomando um suco de laranja ou se dando um presente, qualquer coisa que você queira. O importante é que você materialize aquilo que você fez durante o dia. E quando chegar no final do dia, que você olhar e falar assim, caramba, eu fiz isso de legal, bacana, gostei, aprendi, vale a pena celebrar, então eu vou comemorar. Só que tem um problema. Chegar no final do dia, você tem que olhar para a lista e falar assim, puxa vida, que legal, mas olha, tá passando os dias, eu não estou conseguindo mais achar, tá repetindo tudo. Quando você começar a ficar agradecendo por que você viveu, porque você respirou, porque você fez aquilo, significa que você não está criando motivos para comemorar. E aí é que a brincadeira fica boa. Porque aí o que acontece? Você começa a perceber que seus dias são chatos. Um dia que você chegar no final de um dia que não valeu, que não mereceu ser comemorado, é um dia que não valeu a pena viver. Afinal de contas, você fez o quê? O que você fez de bom para chegar no final do dia e falar, puxa, que legal, isso aqui foi bacana. Por mais que coisas ruins possam acontecer, porque isso aí às vezes acontece, faz parte da vida, né? Afinal de contas, a vida é um problema atrás do outro. Mas, quando você chega no final do dia e observa que você não teve nenhum motivo para comemorar, significa que está na hora de você criar coisas para comemorar. E aí é a hora que você começa a mudar, é a hora que você começa a agir, se movimentar, fazer coisas para valer a pena viver no final do dia. E essas decisões é que fazem a diferença na vida de uma pessoa que ruma à prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não estou falando de prosperidade financeira só não. Tem gente que tem muito dinheiro e que não é feliz. Eu tenho um monte de paciente que já passou comigo, que é milionário e é cheio de problema e é infeliz. E eu tenho um monte de gente que não tem dinheiro e é muito mais feliz. Felicidade é um estado de espírito que se consegue através de uma série de fatores que você tem que aprender a administrar na sua vida. Pense nisso. Seja feliz. Quem nunca viu a sorte, pensa que ela não vem e enche a caçamba de mágoa. E hoje me abraça forte, quando esse mal planto bem, transforma a lágrima em água. Tamo junto. Se você está gostando dos vídeos da série Reflexões e quiser participar com a gente do nosso grupo do Telegram, é só você acessar o meu Instagram. Pode deixar uma mensagem inbox que aí a gente te adiciona no grupo de estudos do Telegram. É um grupo gratuito, vai estar lá para a gente poder estar conversando sobre o assunto e eu vou passando conteúdos exclusivos para você que fará parte desse grupo do Telegram. Seja bem-vindo, família! Até mais!